Olá pessoal, vamos mais uma vez falar de outro plugin nativo do Moodle. Desta feita, a gente vai trabalhar um pouco com, vamos ver, ativar a edição, vamos ativar o fórum. Então, lembrando que toda vez que você escolhe um plugin, nesse caso aqui é uma atividade, você tem toda uma descrição sobre o que ele faz, certo? Aqui a gente vai dar os elementos principais para essa atividade. Então, o nome pode ser qualquer um que você queira dar. A grande questão é que ele seja curto, bastante e objetivo, certo? Normalmente nos ambientes a gente tem um fórum chamado fórum de notícias, dois fóruns na realidade, um fórum de notícias e outro fórum que é o fórum de discussão. O de notícias, como o nome diz, ele só dá as ideias gerais. Eu vou botar aqui notícias e discussão somente para mostrar as possibilidades, certo? Essa exibição da descrição ela pode ser colocada na página principal ou não, tá? Aqui ao lado vocês têm expandir tudo. Eu vou deixar tudo expandido para ficar mais fácil. Aqui a gente tem os tipos de fórum. Eu falei que só tinham dois, porque são os mais usados, tá certo? Então, cada usuário pode iniciar um novo tópico, isso não é muito interessante porque fica muita coisa para acompanhar. O fórum geral é um dos mais conhecidos, perguntas e respostas. Também pode ser, vai depender, por exemplo, se você queira trabalhar um assunto específico, você faz um fórum específico sobre aquele detalhe que você quer fazer. Discussão única simples, ele vai colocar num texto só, tá? E fórum padrão exibição no formato do blog é aquele que é mais conhecido. Então esses dois aqui, fórum geral e padrão exibição exibido em formato de bloco, são os mais práticos de se fazer, tá certo? Aqui a questão dos anexos. Então a gente pode ter a possibilidade de anexar um comprovante qualquer. Esse limite para o curso é o limite determinado pela administração, né? Então, do site. Então, o máximo que você pode colocar nesse fórum é 5 megabytes. Por que a gente colocaria 5 megabytes? Para uma sessão de fotos, para análise de fotos. Então, você está trabalhando com fotos de jornalísticas, e aí você quer fazer que o aluno trabalhe analise cada foto. Então ele vai colocar a foto e colocar a análise logo abaixo. Ou então você quer fazer uma discussão de caso com vários participantes, e cada participante vai colocar o que ele captou naquele período lá que você determinou, e vai destacar o ferimento, uma sequência de imagens de absorção, reabsorção óssea, por exemplo, no caso da hanseníase, e por aí vai. Lembrando que esse limite de upload depende muito da capacidade do site, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui. A gente pode substituir o upload das imagens por link de arquivo, ou link de uma pasta, certo? O estudante, em vez de carregar, ele vai compartilhar com você uma pasta onde ele vai estar colocando as atualizações. E aí você vai ter que, obviamente, entrar e fazer o detalhamento. Então, nesse caso, você pode fazer um fórum inicial com isso daí. Ele coloca as fotos, você trabalha com os estudantes o detalhamento, e depois, numa sequência, você duplica, como a gente já viu em outros plugins aqui, duplica a atividade fórum, só que dessa vez você não permite o envio de arquivos. E já mostra para ele como é que faz para acrescentar. Nesse caso aqui, aproveitando, se eu quiser colocar o link, é só clicar aqui, seleciono a palavra ou a letra, clico aqui, ele vai perguntar pelo URL, né, que é o endereço único, e aí você pode colocar para abrir na janela ou não. Essa barrinha de edição aqui
os alunos também têm acesso na hora de escrever. Vamos lá na sequência. O máximo de arquivo vai depender, mais uma vez, do que você está trabalhando com eles, certo? Pode ser uma sequência de entrevistas também, e aí você registrar. Pode ser observações de campo, por exemplo, as ruas que foram asfaltadas recentemente, e aí você quer ver alguns detalhes dela que poderiam ser corrigidos, e aí o cara manda a sequência de fotos, tá? A questão da contagem de palavras é interessante porque você limita a quantidade de palavras, fazendo com que o aluno trabalhe melhor e seja conciso na hora de escrever. Um grande problema de fórum que eu sempre enfrentei foi a questão dar possibilidade do aluno escrever demais, entre aspas, certo? Então, se não tomar cuidado com isso, o aluno vai escrever e aí você vai ficar com muita coisa para ler. Se você for o professor único e não tiver tutor, você vai ter muita coisa para estar acompanhando. E às vezes, dependendo do que você esteja fazendo, isso não é bom nem para você nem para os alunos, até para eles não se perderem. O modo de assinatura, isso aqui é com relação aos alunos. Se você clicar aqui, né? A questão dos participantes, então opcional, automático ou desabilitada. Nesse caso, sempre é colocar a assinatura forçada, ou seja, todos vão receber, todos vão estar acompanhando esse fórum. Com relação à questão da monitorar opcional ou desativar, é bom deixar você deixa aqui a assinatura forçada e aqui embaixo deixa já no opcional, que uma anula a outra, tá? Então, o bloqueio das discussões, aqui você vai, justamente é uma forma de você limitar por um dia, uma semana, 2 semanas, dependendo do que você esteja trabalhando. Se essa atividade é semanal, normalmente se dá uns 3, pelo menos uma semana, 7 dias para você trabalhar, você pode também bloquear pelo mesmo período, dependendo do tamanho total da disciplina que você está, o módulo que você está trabalhando. Limite de postagem para bloqueio, de acordo com o limite que você colocar. Então, eu vou botar aqui um dia, vou colocar por um dia, e aqui quantas mensagens ele vai levar em consideração para bloquear durante um dia, né? Aqui era interessante se fosse em minutos, contabilizados em minutos, certo? Ou então hora e minuto, mas é um limite que ele tem aqui bem interessante. Limite para postagem aqui, se você botar 2 postagens, isso tem que ser descrito, lembrando, tudo isso você tem que colocar aqui na descrição, certo? Quantas mensagens, tá aqui, ó, específico número máximo de mensagens por usuário. Então, se ele postar 2 mensagens, ele vai estar bloqueado por um dia, certo? E o aviso, nesse caso aqui, a gente coloca ó, ele vai emitir um aviso, certo? Então, nota, aqui ele não está categorizado, porque ele está como geral, certo? Depois a gente mostra como é que ele coloca a nota. Eu vou botar aqui. Olha lá, nota de aprovação, ele libera aqui embaixo, tá vendo? Então, o que é que acontece? A categoria das notas, isso aí a gente vai ver quando for trabalhar questões de notas. Nessa introdução ao Moodle, a gente não vai mostrar esses detalhes, tá? No caso, a avaliação, o tipo agregado, ele pode ser o máximo, ou seja, a nota máxima que você atribuiu, o participante posta, você atribui a nota, e de todas as postagens que ele colocar durante aquele período, ele vai sempre somar a máxima, certo? Vamos lá. Então, a escala, a gente vai trabalhar mais detalhes isso aqui, vamos deixar. Configurações comuns de módulo e restringir acesso, a gente já tem falado um pouco, eu vou detalhar só aqui a disponibilidade, mostrar, né, essa identificação que precisa, e a questão dos grupos separados ou visíveis. Vai depender de como você vem trabalhando essa questão dos grupos junto aos seus alunos, certo? Você tem vários grupos e quer que eles vejam, trabalhem juntos com essa atividade, você vai colocar grupos visíveis. Eles vão ver a atividade, vão trabalhar em separado, mas vão
articular um com o outro. Grupos separados, como o nome diz, eles estão totalmente separados. Um não vê o que o outro está fazendo. Isso é interessante quando você tem atividades que você pode separar os grupos, fazer com que eles trabalhem todos separados, isso tudo na mesma atividade fórum. E numa próxima atividade, você pode fazer o contrário, fazer com que eles estejam acessando a mesma atividade, só que estejam trabalhando, vendo o que o outro está fazendo. E nenhum grupo, eles não são divididos, tá? É interessante essa divisão, você colocar visíveis ou separados, caso você queira monitorar separadamente os grupos, como ele diz. Restringir acesso, a gente já colocou, tá certo? Então vamos salvar e mostrar. Ali, ó, já coloca aqui, apesar de estar na descrição, era para eu ter colocado aqui descrição, ele já mostra aqui. Se eu alterar mais, colocar mais elementos aqui, ele vai também sinalizar descrição. Ele vai também me sinalizar. Deixa eu expandir tudo. Então, aqui está. Eles podem marcar, se eu colocar aqui, marcar como concluído, ele ativa esses outros elementos. Ó. Ele desabilitou, agora vai habilitar. Requer visualização, ou seja, obriga que o estudante passe por isso aqui. Requer nota, certo? Requer mensagem. Quantas mensagens? Ali eu limitei a 2, eu vou colocar 2. Eu não posso colocar 3, senão vai dar problema lá em cima. Requer discussão. Criar discussão ou não. Vai depender. Se você quer estimular os alunos a trabalhar diferentes aspectos do que você propôs lá na descrição, você vai pedir para que ele crie. E você deve ter que colocar, no caso 1 apenas, depende da quantidade de alunos, claro. Requer réplicas. A réplica, como o nome diz, uma pessoa fala, a outra responde. Mas quantas réplicas você vai autorizar, tá certo? Lembrando que tudo isso aqui que você habilitar, você vai ter mais elementos para estar trabalhando. É muito interessante, porque você pode acompanhar realmente o crescimento e a fixação do assunto pelo aluno. E você, claro, vai aprender também. A questão da conclusão esperada, eu vou colocar para concluir, isso aqui é a hora. Eu vou colocar para o dia 12 de agosto, só para a gente ter o limite. Outra coisa interessante também é que você não tem meia-noite, você tem 23 horas e tem 59 segundos, tá? Então é bom sempre você limitar a 23 horas e 59 segundos e colocar lá, ó, a meia-noite o sejam já vai estar fechado, tá? Marcadores de competência, a gente não vai trabalhar nisso agora. Vamos lá. Ótimo. Então aqui ele já, eu vou colocar, observar como estudante. E vou verificar como ele mostra aqui. Notícias de discussão, tá vendo? Eu posso tentar marcar, ele não marca. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar isso tudo para o estudante. Vamos voltar ao papel. É uma coisa que eu sempre vou estar tentando lembrar para vocês, a possibilidade de verificar, né, como a atividade ficou. Uma coisa interessante que você tem, toda vez que tem essa catraca aqui de configurações, você tem, é bom você passear depois por essas opções aqui. Porque vocês vão usar mais essa aqui, editar configurações, tá certo? Mas vai variar um bocado. Deixa eu só ampliar aqui. Pontos, oculto, pronto. Então aqui tem todas, é porque não coloquei a conclusão de atividade aqui. 2, marcar como, pronto, era isso aqui que eu estava atrás. Vamos ver, olha lá, não, ainda nenhum tópico, e aqui eu vou acrescentar o tópico. Então, para encerrar, toda vez que você faz o fórum, você abre o fórum, mas você tem que acrescentar o tópico. Eu vou botar aqui tópico 1,
E aqui eu vou colocar toda descrição, detalhamento das regras do fórum e atividades a realizar. Então, sempre partindo do princípio que o participante, o estudante, o aluno, tem que ler o que está aqui nessa mensagem e entender todo o processo, além da descrição. Então, você faz uma descrição do que é o fórum, como é que vai ser trabalhado, o que pode fazer ou não, e aqui você dá a mensagem inicial, tópico inicial, certo? Aqui você tem mais detalhes também na criação do tópico. Aqui tem os arquivos que você pode acrescentar ou não, período de exibição desse tópico específico, certo? Olha lá. Então pronto, eu já coloco a mensagem, quem publicou e como é que o estudante vai acessar. Deixa eu colocar aqui. Lembrando que eu tenho mais opções, porque eu tenho um nível de administrador aqui. O estudante, eu estou aqui como estudante, vai clicar aqui. Se eu clicar no autor, ele vai mostrar quem é. Se eu clicar no tópico 1, ele vai mostrar as atividades. Certo? Nesse caso, quem criou fui eu vou poder editar, excluir, ou responder ou mostrar o link direto. Tá bom?